a aliança do arco-íris. Um lembrete eterno de que, embora a fragilidade e a inclinação para o pecado permanecessem na natureza humana ferida pelo pecado original, Deus jamais destruiria a terra novamente, por meio de um dilúvio universal. Uma garantia de sua fidelidade, mesmo quando nós falhássemos. Este pacto, universal em sua abrangência, mostra a bondade de Deus para com toda a criação, um prelúdio das alianças mais específicas que viriam. E a família de Noé começou a cumprir a ordem. Sem, Cam e Jafé, com suas esposas, tornaram-se os patriarcas das novas gerações. Deles, segundo a tradição, descendem todos os povos da terra. Sem, abençoado por Noé, seria a linhagem da qual viriam Abraão e, finalmente, o Messias. Cam, cujo filho Canaã foi amaldiçoado devido ao desrespeito de seu pai para com Noé, daria origem a povos que, em grande parte, se afastariam de Deus. Jafé seria o pai dos povos que se espalhariam pelas ilhas e terras distantes, representando a universalidade do plano divino, mesmo que obscurecido pelo paganismo. A terra começou a ser lavrada. Casas foram construídas, vilarejos surgiram. A vida pulsava novamente, um milagre da renovação divina. Mas, a inclinação para o pecado, ela não fora lavada pelas águas do dilúvio. A mancha original permanecia, inclinando o homem para o mal. Passaram-se gerações. A memória do juízo se tornou mais distante. A gratidão inicial deu lugar à autossuficiência. Os homens, concentrados em um vale na terra de Sinear, começaram a olhar uns para os outros, para suas próprias habilidades, e menos para o céu. Desenvolveram uma tecnologia incipiente, a arte de fazer tijolos e usar betume como argamassa. E tiveram uma ideia. Vinde, disseram uns aos outros com um orgulho crescente. Façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume atinja os céus. E tornemo-nos célebres, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. Babel. Uma torre não para a glória de Deus, mas para a glória do homem. Um símbolo de soberba, de autossuficiência, uma tentativa de alcançar o divino pelos próprios meios, de desafiar a ordem de encher a terra, permanecendo unidos em um único local, sob seu próprio poder. Era uma nova forma de idolatria, a idolatria do ego coletivo, da força humana, unida contra o desígnio divino. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, não para aquele que os salvara. Deus olhou para aquela torre em construção, não com medo de ser alcançado, que absurdo pensar nisso, mas com tristeza pela obstinação e orgulho de suas criaturas. A unidade deles não era na caridade e na obediência, mas na rebelião. E então interveio. Uma confusão súbita. As línguas se embaralharam. O que antes era compreendido tornou-se um barulho sem sentido. A comunicação, a base de qualquer projeto coletivo, desmoronou. A obra parou. Incapazes de entender uns aos outros, os construtores se dispersaram, espalhando-se pela terra, exatamente o que não queriam fazer. A Torre de Babel permaneceu inacabada, um monumento à futilidade da soberba humana e à origem da diversidade linguística que, embora traga desafios, também reflete a rica criatividade divina em espalhar a humanidade pela terra, como ele ordenara desde o princípio. Este evento, na visão católica, é o oposto do Pentecostes, onde a unidade na fé é restaurada e as línguas se tornam um meio de comunicação da verdade divina. A dispersão de Babel foi dolorosa, um juízo sobre o orgulho, mas cumpriu o plano original de Deus de povoar o mundo. Das famílias de Sem, Cam e Jafé surgiram as nações e as culturas que conhecemos hoje, cada uma com sua língua e costumes, mas todas descendentes de um tronco comum. Mas no meio dessa dispersão, onde a idolatria e o politeísmo
começavam a florescer. Deus não abandonou sua promessa maior, aquela feita no Éden sobre a descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele tinha um plano maior, um plano que envolveria a escolha de um homem, de uma família, através da qual a bênção viria para todas as nações. Séculos se passaram. A memória do Deus verdadeiro se esvaía em muitas partes da terra, substituída pela adoração de ídolos e forças da natureza. Mas em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e idólatra, vivia um homem chamado Abrão. Um homem que, apesar do ambiente pagão ao seu redor, tinha um coração aberto para o chamado de Deus, talvez preservando uma centelha da fé de seus antepassados. E Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma ordem radical que exigia total confiança e desapego. Deixar para trás a segurança de sua terra natal, sua família extensa, tudo o que era familiar, para seguir uma voz divina rumo ao desconhecido. Abrão obedeceu. Um ato de fé puro e simples. Deixou tudo para trás, acompanhado por sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Iniciou uma jornada de fé, rumo a uma terra desconhecida, confiando apenas na palavra daquele Deus que se revelara a ele. Percorreu o caminho até Canaã, peregrinando como estrangeiro na terra que Deus prometera dar à sua descendência. Na terra de Canaã, Deus renovou e expandiu sua promessa a Abrão. Não apenas a terra, mas uma descendência incontável, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a promessa mais sublime, o cerne da aliança abraâmica. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta última promessa, vista pela Igreja desde sempre, aponta diretamente para o Messias, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Abraão para trazer a salvação ao mundo inteiro. A bênção prometida a um homem se tornaria a bênção para toda a humanidade através de Cristo. Abrão, cuja fé lhe foi imputada como justiça, um princípio fundamental que São Paulo exploraria profundamente, teve seu nome mudado por Deus para Abraão, pai de muitas nações, e Sarai para Sara, princesa. Mesmo na velhice, quando parecia humanamente impossível, quando a natureza já não permitia a procriação, Deus cumpriu sua palavra de forma miraculosa. Nasceu Isaque, o filho da promessa, aquele que seria o elo seguinte na cadeia da aliança, o filho do riso, nascido contra toda a expectativa humana. A fé de Abraão foi provada de forma extrema, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho, Isaque, no Monte Moriá. Um teste que revela a profundidade da obediência e confiança de Abraão em Deus, crendo que Deus era capaz, até mesmo, de ressuscitar Isaque dos mortos para cumprir sua promessa. Este evento é uma das mais poderosas prefigurações do sacrifício de Jesus Cristo. O Pai, oferecendo seu Filho único, no mesmo monte, ou próximo a ele, onde séculos depois o Calvário se ergueria. Mas no último instante, Deus proveu um carneiro para o sacrifício, poupando Isaque, mostrando que o sacrifício humano não era o que ele desejava, mas sim a obediência e a fé. A promessa permanecia firme, selada pela obediência de Abraão. De Isaque e sua esposa Rebeca vieram 2 filhos, Esaú e Jacó. A história desses irmãos é marcada pela rivalidade desde o ventre, pela venda da primogenitura por um prato de lentilhas, pela astúcia de Jacó ao obter a bênção paterna e pela subsequente fuga de Jacó para escapar da ira de Esaú. Mas, mesmo nos enganos e nas falhas humanas, a providência divina operava. Na fuga, Jacó teve um sonho em Betel, uma escada ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e Deus no alto, renovando a promessa feita a Abraão e Isaque, a terra, a descendência numerosa
e a bênção para todas as famílias da terra através dele. Jacó reconheceu a santidade daquele lugar e fez um voto. Após anos de trabalho árduo e enganos nas mãos de seu tio Labão, Jacó retornou para Canaã. Antes de reencontrar Esaú, ele lutou durante a noite com um ser misterioso no val de Jaboque. Após a luta, recebeu um novo nome de Deus, Israel. Aquele que luta com Deus, ou Príncipe de Deus. Este nome se tornaria o nome do povo escolhido. Apesar de suas falhas e lutas, Jacó foi o portador da promessa, e dele viriam as 12 tribos. Israel, ou Jacó, teve 12 filhos, filhos de diferentes mães, Lia, Raquel e suas servas Zilpa e Bila, mas que se tornariam os pais das 12 tribos de Israel. Ruben, Simeão, Levi, a tribo sacerdotal, separada para o serviço do templo, Judá, a tribo real de onde viria a linhagem de Davi, e, finalmente, o Messias. Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. As bases do povo escolhido, o povo da aliança, estavam lançadas. E dentre esses 12 filhos, a história de José ocupa um lugar especial, um prenúncio claro da providência divina que pode transformar o mal em bem. José, o filho amado de Israel com Raquel, o rapaz dos sonhos proféticos e da túnica multicolorida que o distinguia, despertou a inveja amarga de seus irmãos. Essa inveja levou a um ato terrível. Venderam José como escravo para mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Levado para o Egito, José enfrentou calúnias na casa de Potifar, o oficial do faraó, e foi lançado na prisão injustamente. Mas em cada provação, a mão de Deus estava com ele, concedendo-lhe favor e sabedoria. No cárcere, interpretou sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Sua fama como intérprete de sonhos chegou aos ouvidos do próprio faraó, o rei do Egito, que estava perturbado por sonhos que ninguém conseguia explicar. José, humildemente, atribuiu a Deus a capacidade de interpretar. Interpretou o sonho do faraó, prevendo 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa em toda a terra. Sua sabedoria, vinda de Deus, e a solução que propôs para armazenar grãos durante os anos de abundância, impressionaram tanto o faraó que este o colocou em uma posição de poder sem precedentes. Governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da terra, responsável por toda a administração do reino. Quando a fome atingiu toda a região, exatamente como José havia previsto, pessoas de todas as terras vinham ao Egito para comprar alimento. E, naturalmente, os irmãos de José vieram de Canaã. Sem reconhecê-lo em sua glória egípcia, curvaram-se diante dele, cumprindo, anos depois, os sonhos proféticos da juventude de José. Após uma série de encontros que testaram seus corações, sua humildade e seu arrependimento, José finalmente se revelou a eles. A cena é de partir o coração, mas também de profunda fé. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, disse ele, mas acrescentou com uma fé profunda e uma visão da providência divina. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, para conservar vossas vidas por meio de uma grande libertação. José perdoou seus irmãos, vendo o plano de Deus por trás da maldade deles. O reencontro foi emocionante. Toda a família de Israel, 70 pessoas ao todo, desceu para o Egito a convite do faraó, instalando-se na terra fértil de Gósen, uma região propícia para a criação de gado. Ali, sob a proteção de José e a bênção de Deus, a família de Abraão começou a prosperar e multiplicar-se enormemente, cumprindo a promessa de uma descendência numerosa. A semente da promessa, agora, uma grande família, encontrava refúgio e crescimento em terra estrangeira, preparando-se para o seu destino como nação. Os anos passaram em Gósen.
As gerações se sucederam. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó cresceram em número, tornando-se um povo numeroso e forte, exatamente como Deus havia prometido. Mas o favor de José não durou para sempre. As memórias se apagaram. Surgiu um novo faraó no Egito, um que não conhecia José, um que olhou para o crescente número de israelitas com temor e desconfiança. Este povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, ele disse aos seus oficiais e ao seu povo. Vamos agir astutamente com eles, para que não se multipliquem ainda mais, e numa guerra, unam-se aos nossos inimigos e lutem contra nós, e fujam da terra. O medo do poder estrangeiro levou à opressão. O favor se tornou temor. O temor se tornou opressão brutal. O povo da promessa, que viera como hóspede e fora salvo da fome, tornou-se escravo. O faraó impôs capatazes cruéis sobre eles para afligi-los com trabalhos forçados. Construíram cidades celeiros para o faraó, Pitom e Ramessés, com suor e lágrimas. Suas vidas foram amarguradas com dura servidão em barro e tijolos, e em todo tipo de trabalho do campo. A crueldade egípcia aumentava a cada dia, a carga se tornava mais pesada, a esperança diminuía. As ordens se tornaram ainda mais brutais e desumanas: matar todo menino recém-nascido hebreu, jogando-o no rio Nilo, preservando apenas as meninas. Era um ataque direto à continuidade do povo, à promessa da descendência, uma tentativa demoníaca de impedir o cumprimento do plano de Deus para a salvação. 430 anos se passaram sob o jugo egípcio. 4 séculos de sofrimento, de humilhação, de trabalho escravo. Gerações nasceram e morreram na escravidão, conhecendo apenas a dor e a opressão. Os descendentes de Abraão, o povo escolhido por Deus para ser luz para as nações, gemia sob o peso das cadeias, sob o chicote dos capatazes, sob a dor indescritível da perda de seus filhos atirados às águas. O clamor dos israelitas subia a Deus. Gritos de dor, de desespero, de súplica pela libertação. A situação parecia sem saída humana. Uma nação inteira subjugada pelo império mais poderoso da época, sem exército, sem líderes, sem esperança aparente. Onde estava a promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó? Será que Deus havia se esquecido de seu povo, de sua aliança? Mas Deus não esquece suas alianças. Deus ouviu o clamor de seu povo. Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele viu a aflição dos filhos de Israel, suas lágrimas, sua dor. Ele viu a injustiça e a crueldade dos opressores. As trevas da escravidão egípcia eram densas, o sofrimento era real e profundo. Mas o palco estava montado. A situação humana havia atingido seu limite. A opressão era máxima. Era o momento perfeito para a próxima grande intervenção divina, para a manifestação de seu braço forte e poderoso. Para o cumprimento da promessa de uma libertação poderosa e espetacular que marcaria para sempre a história da salvação. Os israelitas estavam em cativeiro, mas a semente da esperança, plantada desde o Éden, regada pelas promessas aos patriarcas e preservada através das provações, ainda germinava sob o solo árido do Egito. Deus estava a ponto de agir de uma maneira que superaria todas as expectativas humanas. A libertação estava a caminho. Um libertador, escolhido e preparado por Deus desde o ventre de sua mãe, estava para nascer no meio da opressão. Aquele que seria o instrumento de Deus para tirar seu povo da casa da servidão e guiá-lo rumo à terra prometida. Esse homem se chamaria Moisés.